Provérbios 3, versículo 9, versículo 10. Diz assim o texto: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Eu quero ler numa outra versão, a versão da linguagem de hoje, que diz assim: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Amém, queridos? Por enquanto, até aqui o texto que eu quero ler com vocês. Glória a Deus. Amados, a palavra que eu quero ministrar ao seu coração hoje, ela acabou se tornando uma tradição na nossa igreja local. E uma tradição até ministrá-la geralmente no final de ano, ou perto do final do ano. Essa palavra ela é uma palavra que ela pode ser ministrada em qualquer época do ano. Mas por que o pastor escolheu especificamente, ministrá-la nesse tempo, no final do ano? É para que a gente possa começar, querido, um novo ano, dando a Deus o devido lugar na nossa vida. Dando a Deus o devido lugar no nosso coração. É por esse motivo. Amém, queridos? Essa palavra, ela vai falar algo que inclui os nossos bens, inclui os nossos recursos, as nossas posses, dinheiro. Essa palavra que eu vou ministrar inclui isso. Mas eu quero que você entenda, queridos, porém o propósito dela não é levar a igreja a arrecadar mais dinheiro. O propósito dela não é ensinar você a fazer troca com Deus. Esse não é o propósito da palavra, queridos. Mas o propósito é ensinar você sobre uma lei espiritual, para que você entenda e você coloque em prática essa lei, querido, para que você desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida e para que esse transborde sobre a sua vida, o transbordar que alcance outras pessoas, queridos. Amém? Então esse é o propósito, é que você seja grandemente abençoado, transborde na sua vida e alcance outras pessoas. Me lembrei agora eu não me lembro se é o pastor Luciano que falou sobre isso. Foi o pastor Luciano, sim, uma vez uma pessoa chegou até ele, não sei se foi no momento de dízimos e ofertas, e que comentou, falou, eu não oro pedindo a Deus para que Deus me abençoe, me prospere, eu dê tanta coisa assim. Eu peço a Deus que Deus me dê só o suficiente. Que Deus me dê só o suficiente para mim tá bom. Eu não tenho esse negócio de ficar pedindo a mais, ou pedir coisas que eu desejo. Deus me dando o suficiente, está bom. Se a gente for não entender, vai parecer que a pessoa é até humilde e espiritual, né? Eu me lembro que o pastor Luciano deu uma resposta para ele e falou assim, isso parece espiritual, mas isso na verdade é até uma certa forma de egoísmo. A pessoa fala, Deus me dando o suficiente, está bom. Mas pedindo às vezes o suficiente ou seja, tendo para mim está bom. E o restante das pessoas? Quando a gente pede, queridos, sim, para que Deus nos abençoe em todas as áreas, área financeira também, porque inclui uma vida próspera, a área financeira, a gente não pensa só na gente. A gente pensa, queridos, que possa sim transbordar a ponto que nós tenhamos para dar, nós tenhamos para abençoar. Então quando a gente fala sobre, para mim está bom, para mim, para minha família, ou seja, eu não estou pensando nos outros. Parece que a pessoa é humilde, Deus, está bom, me dá só o suficiente. Não, Senhor, faz superabundar sim sobre a minha vida, a minha casa, para que eu tenha, para que quando eu ver alguém em necessidade, eu possa ser o canal do Senhor para ajudar, possa ser o canal do Senhor para abençoar, possa ser o canal do Senhor para ajudar aqueles que estão em aflição e em necessidade. Então cuidado, me veio isso à mente agora, cuidado para que você não caia nesse engano, nessa falsa humildade, ou falsa espiritualidade. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Mas como eu disse, essa palavra vai incluir
algo que fala dos nossos bens, posses, recursos, dinheiro, mas o propósito não é arrecadar mais dinheiro e nem ensinar a gente a fazer troca com Deus, mas é nos ensinar uma lei, e o tema dessa palavra é a lei das primícias, nos ensinar uma lei que, se a gente entender e praticar ela, queridos, ela pode mudar a sua história. Ela pode mudar a sua sorte. E aqui, queridos, eu digo para você, essa palavra eu ministro ela com muita alegria, de verdade. Eu ministro ela com alegria e eu ministro ela com autoridade. Eu posso olhar para vocês e dizer que eu ministro ela com autoridade, porque é uma das coisas dentro da palavra de Deus que eu aprendi e eu tenho praticado na minha vida. E eu tenho visto os frutos disso, para a glória de Deus. É maravilhoso. E o meu desejo, queridos, de verdade, é que você entenda isso. Que você dê ouvidos agora a essa palavra, você entenda sobre essa lei, você coloque em prática na sua vida e você venha colher os frutos. Esse é o meu desejo. Eu não quero, como eu tenho dito aqui, eu não quero trazer mais um ensino ao seu coração. Eu desejo que você agora esteja com o seu coração preparado como uma boa terra para receber. Entenda ela e você coloque em prática e você possa dizer, eu tenho visto frutos dessa prática na minha vida. Amém? Esse é o desejo do meu coração. Esse é do meu coração, eu imagino do coração de Deus, queridos. Porque Deus quer nos ver entendendo a sua palavra, praticando e vivendo abundantemente o que Ele tem para nós. Amém, amados? Mas vamos lá. Eu disse que o tema dessa palavra é a lei das primícias. Baseado aí nesse texto que nós lemos de Provérbios 9, capítulo 3, né? Provérbios capítulo 3, o versículo 9 e o versículo 10. Pastor, o que são primícias? Eu quero começar dizendo o que é que são primícias. Eu lembro há um tempo atrás, nós tínhamos um trabalho que nós fazíamos aqui, que nós trazíamos arrecadação de alimentos e nós chamávamos de primícias, né? Então pode ser que muita gente tenha um entendimento equivocado do que é primícias. Primícias não são alimentos ou uma arrecadação de alimentos, queridos. Né? Ou primícias não é simplesmente também uma oferta. Nós fazemos toda virada de ano uma oferta, que eu vou falar sobre isso, uma oferta de primícias, e tem gente que pode achar, o que é primícia? Primícia é uma oferta que na virada do ano a gente leva na igreja, isso aí que é primícias. Não é simplesmente isso. O que é que são primícias, queridos? Vou falar para você o significado de primícias. Primícias são, como diz o texto, os primeiros frutos, as primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos e etc. Primícia é a primeira parte de algo. A primeira parte. Primícias é dar prioridade, é dar primazia, é dar a melhor parte. Isso são primícias. Amém? Não se trata simplesmente de uma oferta. Então, primícias é primazia, é o melhor, é a primeira parte, é dar prioridade. Isso são primícias. E dar primícias, queridos, eu vou pedir para me acompanhar na projeção, o pessoal se preparar e me acompanhar, para a gente não demorar. Dar primícias é honrar a Deus. Entregar ao Senhor as primícias da nossa renda, como diz o texto. Provérbios 3,9, o texto diz, honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação. Quando a gente faz isso, queridos, quando a gente entrega as nossas primícias, isso é honrar a Deus. Isso é distingui-lo, é demonstrar o lugar especial que Ele ocupa na nossa vida, no nosso coração. Amém, queridos? E Deus quer ser o primeiro nas nossas vidas. Marcos capítulo 12, o verso 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Pode seguir. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que estes.
Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Verso 33. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante que todos os sacrifícios e ofertas. Versículo 34. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Nós vemos nesse texto, queridos, como Deus nos ensina, Jesus nos ensina. Jesus, o reino de Deus, a sua palavra, precisa ser o primeiro lugar. Ele requer o primeiro lugar nas nossas vidas. Deus não aceita o segundo lugar na nossa vida, no nosso coração. Amém? Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai estar lá em Mateus 6,33, não precisa projetar não, só esse. Busque em primeiro lugar. Então, desde o princípio, queridos, até hoje, Deus requer o primeiro lugar nas nossas vidas. Agora, o que eu quero dizer para vocês nesse texto básico que a gente leu de Provérbios 3,9, né? A gente vê nesse texto que o propósito de dar primazia a Deus, o propósito de entregar as nossas primícias, a melhor parte, a primeira parte, os primeiros frutos, é honrar a Deus. Então diga comigo, o propósito das primícias é honrar a Deus, é distingui-lo. Amém, queridos? Esse é o propósito, é expressarmos honra a Deus através das nossas primícias. E a consequência? Qual que é a consequência? Quem pode me dizer? Qual é a consequência de expressarmos honra, de entregarmos primícias a Deus? Qual é a consequência? A consequência está no versículo 10, queridos. Provérbios 3, 10. No verso 9 diz o propósito. Honre ao Senhor com as suas primícias, com os primeiros frutos. E no versículo 10 fala qual é a consequência. Seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Fala sobre a abundância de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu quero que você guarde bem isso, queridos. O propósito de entregar primícias é honrar a Deus. A consequência é ser honrado por Ele. É o transbordar de Deus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? E a gente vê isso nesse texto de Provérbios 3, 9 e 10. A gente não pode confundir propósito com consequência, queridos. Pois senão a gente pode fazer a coisa certa com a motivação errada. Mais uma vez, não confunda propósito com consequência. Propósito de entregar primícia é honrar a Deus. Consequência de honrar a Deus é sermos honrados por Ele. É termos o transbordar de Deus sobre as nossas vidas, né? Mateus 23, 23, projeta para mim esse texto. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. O que é que Jesus, queridos, está confrontando aqui os fariseus? Jesus não está confrontando os fariseus porque eles estavam dando os dízimos. Porque aqui Jesus fala, ó, vocês dão o dízimo, do endro, do cominho, da hortelã. Mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes, a justiça, a misericórdia, né? Então Jesus está confrontando eles, eles estavam fazendo a coisa certa? Sim, mas com a motivação incorreta. Porque nós podemos, queridos, no reino de Deus, né, o que Deus nos ordena, a gente pode até obedecer, fazer a coisa certa, mas muitas vezes com a motivação incorreta. Dar o dízimo é o correto, que nós entendemos pela palavra? Sim, mas nós podemos dar o dízimo com a motivação incorreta. Nós podemos entregar primícias com a motivação incorreta. Certa feita, Jesus também confronta os fariseus, que eles estavam jejuando e orando, né? E Jesus confronta eles, chamando eles de hipócritas também. Mas Jesus não está falando que era errado eles jejuarem e orarem. Jejuar e orar, o que eles faziam, que eles jejuavam 2 vezes por semana e oravam, né? Jesus não está falando que isso era errado, não estava confrontando dizendo que isso era errado. Mas o que Jesus está confrontando é dizendo que a motivação deles era errada. Jejuar, parabéns. Estipular tempo de jejum, de oração, parabéns. Mas o que eles estavam fazendo, eles jejuavam e oravam para ser visto pelos homens. A motivação deles era que os outros olhassem para eles e falassem, nossa, como ele é espiritual.
Olha só, essa pessoa ora muito. Eles ficavam nas praças públicas, né, gostavam de usar vestes que mostravam santidade nas praças públicas para ser visto. Jesus fala para ele: vocês já receberam a recompensa de vocês. Porque de Deus não espere receber, não. A recompensa de você é ser visto pelos outros, mas de Deus você não vai receber nada. Por que eu citei esses textos, queridos? Só para dizer para vocês que é possível a gente fazer a coisa certa com a motivação errada. E o que Deus quer é que nós façamos a coisa certa com a motivação certa. Amém, queridos? Falando e trazendo isso quando a gente fala de primícias na nossa vida. Porém, queridos, as primícias da nossa renda não é a única forma da gente honrar a Deus. A Bíblia fala sobre outras formas de honrarmos a Deus. Mateus 15:8 fala de uma outra forma de honrar a Deus. Mateus capítulo 15, verso 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Provérbios 3, 9 e 10, a gente fala, Deus nos ensinando para honrarmos a Deus com os nossos bens, com as nossas posses, com o melhor que a gente tem. É uma forma de honrar. Não é só essa forma que nós honramos a Deus. Esse texto fala: esse povo me honra com os lábios. Honrar a Deus com os lábios também não é errado. O que está dizendo aqui é que eles honravam os lábios, mas com o coração distante. A gente pode estar aqui e honrar a Deus: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, eu te louvo, eu te agradeço. Com a boca você está expressando algo, mas o coração está distante. Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, que honrar a Deus com primícias, com os nossos bens, com as nossas posses, com o que Deus tem nos dado, não é a única forma de honra. Mas nós podemos honrar a Deus com os nossos lábios, nós podemos honrar a Deus, queridos, com o nosso tempo, dedicando a Deus, um exemplo, às vezes as primeiras horas do dia, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente levanta, a primeira coisa, a gente vai ter um tempo com Deus, dedicar um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra. A gente fala assim, com essa atitude a gente está dizendo: Senhor, o Senhor é o primeiro. A primeira coisa que eu faço no meu dia, antes de mais nada, eu vou orar, eu vou ler a palavra. Você está em um tipo de honrar o Senhor, uma forma de honrar e de dar primícias ao Senhor. Você pode dar primícias ao Senhor, queridos, dedicando às vezes o primeiro dia da sua semana. O primeiro dia da semana, como nós fazemos às vezes o domingo, eu dedico a Deus. Esse dia é dedicado ao meu Senhor. É um tempo para eu estar com a família, é um tempo para eu adorar a Deus, para eu servir a Deus. Eu não abro mão desse dia. Eu não abro mão desse tempo. Essa é uma forma que você está honrando a Deus. É uma forma que você está entregando primícias a Deus. Amém, queridos? É uma das formas. Então não é só através dos bens. Essa é uma das formas. Agora eu quero falar com vocês, queridos, sobre a lei das primícias. Ao contrário do que muita gente pensa, que primícias é coisa restrita ao Velho Testamento, eu quero dizer para você, queridos, primícia é uma lei espiritual. É uma lei espiritual que pode e deve ser aplicada no nosso tempo. Amém? Ela pode ser aplicada em todo tempo, em toda época. O apóstolo Paulo, ele fala sobre primícias no Novo Testamento. Romanos capítulo 11, verso 16. Vai falar sobre primícias aí no Novo Testamento. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Versículo 17. Se alguns ramos foram cortados e você sendo oliveira brava, não, só o 16 mesmo, pode deixar, só o versículo 16. Mas aqui ele fala sobre a primeira parte, que é a raiz, a primeira parte da planta que surge, né? Se é consagrado ao Senhor, todo o restante também o é. Paulo falando sobre primícias aí no Novo Testamento. Queridos, a entrega das primícias, ela era e continua sendo ainda hoje uma forma de reconhecer a Deus em primeiro lugar. Demonstrar que Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Primícias é isso, queridos. Ela era e continua sendo uma forma de reconhecer, de dizer para o Senhor é o mais importante. O Senhor é o primeiro na minha vida. Quando nós entregamos primícias a Deus, é isso que nós estamos dizendo, queridos. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso melhor, Deus não precisa que você ofereça os primeiros instantes do dia, em oração, em leitura,
né? Deus não precisa disso. Isso é por nós. Se você fizer ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Isso não vai mudar para Ele. Isso é para que seja bênção nas nossas vidas. Isso é para que a gente exerça isso e mantenha o nosso coração, queridos, de tal forma que demonstre que Ele é o primeiro em nossas vidas. E isso vai gerar consequências para quem? Para Deus. Para nós. Vai gerar consequências, bênção nas nossas vidas quando a gente demonstrar que Ele é o primeiro. Quando eu falo, por exemplo, da primeira parte, da melhor parte, as primeiras horas, a melhor oferta, ou a primeira oferta, quando eu recebo lá, eu já separo a parte que pertence ao Senhor, uma oferta que pertence ao Senhor, começo do ano, quando eu dou a minha melhor oferta ao Senhor, né, isso não vai mudar a Deus. Isso não vai fazer com que Deus te ame mais ou menos. Ele já te ama, mas isso é uma forma da gente dizer, Senhor, o Senhor é primeiro. Eu dedico porque o Senhor é o meu tudo. Amém, queridos? Você quer ver quando fala de oferta, que eu quero uma ilustração que eu gosto para ilustrar sobre primícias? A gente tem um hábito na nossa cultura, quando faz aniversário, qual o hábito que a gente tem? Às vezes a gente faz aniversário, canta parabéns lá, aí o aniversariante, ele corta o primeiro pedaço do bolo, e o que ele faz com esse primeiro pedaço do bolo? Dá para alguém especial, né, Bruna? A pessoa, às vezes tem um monte de gente na festa. Geralmente ele dedica para uma pessoa que ele está dizendo, você é a mais especial para mim. Esse pedaço do bolo, tem diferença do restante do bolo? É outro gosto? É melhor que o restante do bolo? Não é a mesma coisa? Agora a grande diferença é o ato que essa pessoa está tendo. O que ela está dizendo com aquilo, ela está expressando honra para aquela pessoa. Você é a mais importante. E ela está honrando aquela pessoa diante dos demais. Vocês entenderam, queridos? Assim é com primícias. Deus não precisa. Mas o ato de nós fazermos isso, está dizendo para Deus, Senhor, eu te amo, o Senhor é o primeiro, o Senhor é o meu tudo. Amém, queridos? Eu quero que você guarde isso. Por outro lado, quando a gente deixa de dar primícias, ou deixa Deus para o final, quando a gente não dá a Deus o primeiro lugar, o Senhor não aceita isso. A gente lê um texto aqui, lá de Gênesis, capítulo 2, do verso 4, capítulo 4, do verso 2 ao verso 7. Eu vou só citar. Por isso que eu falei no momento de dízimos e ofertas para vocês que eu ia falar agora. A gente leu esse texto de Caim e de Abel. Vocês prestaram atenção no texto, queridos? Os dois ofereceram ofertas. Não se trata da oferta. Caim ofertou, Abel ofertou e Caim também ofertou. E é interessante que o texto diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E aceitou. Mas não se agradou de Caim e não se agradou da oferta que Caim trouxe. Ô louco, mas Caim foi e ofereceu uma oferta ao Senhor, mas não foi agradável ao Senhor. E quando a gente olha para o texto, queridos, você vê o texto dizendo que passado algum tempo, Caim ofereceu uma oferta. Ou seja, qualquer tipo de oferta. E passado um tempo, não foi primazia, não foi no princípio dos tempos, seja qual seja esse tempo que não especifica aqui. Mas passou um tempo, Caim pegou uma oferta do fruto da terra e foi lá e ofereceu ao Senhor. E o texto diz, Abel, por sua vez, ofereceu das primeiras crias, as partes gordas, a melhor parte da primeira cria. Não passou um tempo, e deu várias crias, e aí, agora eu vou dar uma oferta ao Senhor. Não, a primeira cria que deu, Abel já separou, a melhor parte Abel separou e levou ao Senhor. E isso foi aceitável diante de Deus. Porque isso Abel estava mostrando, o Senhor merece honra, o Senhor distinguindo ao Senhor e oferecendo o melhor. Agora Caim não fez isso. Caim ofereceu qualquer tipo de oferta. A questão não estava na oferta em si, queridos, mas na atitude de Caim. A atitude de Caim demonstrava, o Senhor não é prioridade na minha vida. O Senhor não é primazia. Tanto é que Deus não aceitou a oferta de Caim. E Caim ainda ficou bravo, se enfureceu, se transtornou o rosto. E o que é que Deus fala para ele na sequência do texto? Deus fala para ele, ei Caim, por que o seu rosto se transtornou? Por que você está desse jeito? Se fizeres o bem, você vai ser aceito. Agora, se não fizer, saiba que o pecado está à porta e ele quer te dominar.
Ou seja, o que o texto nos dá a entender? Caim sabia o que era certo. Deus não iria cobrar de Caim o que ele não sabia. Deus falou, você sabe, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Senão, o pecado está à porta e quer te dominar. Então, corrija a sua rota aí. Corrija a sua rota que eu não vou aceitar esse tipo de oferta. Ele sabia. Amém, queridos? Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês aqui, existe uma oferta agradável e aceitável e outra que não é. E deixar Deus para o final, não dar primazia a Deus, Deus não aceita isso. De todas as formas. De todas as formas. Muitas vezes nós podemos fazer isso de diversas maneiras. Você pega um exemplo, pega o seu dia, sua semana, seu mês, você vai, você curte com a família, você passeia, você pega o seu salário, a sua renda, seja o que você gasta, você compra, você curte. Aí no final de um tempo, acho que eu vou levar uma oferta na igreja. Sobrou aqui um dinheirinho, eu vou levar na igreja esse dinheirinho que sobrou. Já gastou, já comprou, já pagou, já fez tudo quanto queria fazer, já curtiu. Aí sobrou um dinheirinho, onde que eu vou levar esse dinheiro? Sobrou um dinheirinho, vou levar na igreja. A questão não é a quantidade, a questão é a atitude. Deus não quer isso. Você quer ver primícias? Primícias é o seguinte, a hora que eu recebi, a primeira coisa que eu faço com alegria, eu separo a parte que pertence a Deus. Eu levo uma oferta ao Senhor. Depois eu penso, eu tenho contas para pagar, eu quero sair, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, mas a primeira coisa que eu penso é no meu Senhor. Você está dizendo com isso, Senhor, o Senhor é o primeiro na minha vida. O seu tempo, você tira um tempo, às vezes no final de semana, o dia do Senhor, você vai, você curte, você passeia com a família, você faz tanta coisa, aí a hora que você está cansado, arrebentado, não tem mais força, agora eu vou ler a Bíblia um pouquinho, vou orar um pouquinho. Você dá um tempo que você não tem disposição, você não dá o seu melhor tempo, você não dá o melhor que você tem, com qualidade. Quando sobra um tempinho, igual pessoas que falam, pastor, não estou indo na igreja, não estou. Você tem orado, irmão, você tem lido, você tem ido congregar, sabe o que é? Estou sem tempo, está tão corrido, está tão assim. Sabe na verdade o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é assim, Deus não é prioridade na minha vida. E hoje nós estamos nesse tempo que todo mundo dá essa desculpa, Todo mundo não, mas muita gente dá essa desculpa. É que eu não tenho tempo, está corrido, pastor. Tem que trabalhar, tem que isso, tem aquilo. Estou com tanta coisa. Na verdade, querido, isso é uma questão de prioridade. Se Deus for prioridade na sua vida, você não vai abrir mão. Você não vai abrir mão de congregar, você não vai abrir mão de ter um tempo de leitura da palavra, um tempo de oração, e de dar o melhor tempo, a melhor parte. Agora, se não for prioridade, a gente vai estar sempre achando desculpas. Sempre achando desculpas. E aí, Deus vai continuar te amando. Deus vai continuar operando, sim, na sua vida. Só que tem muita coisa que a gente não vai acionar no mundo espiritual, porque Deus não tem sido primazia. E Deus honra e abençoa e transborda sobre aqueles que colocam Ele como prioridade. De todas as formas, seja nas finanças, seja no seu tempo, seja com suas atitudes, coloca Ele como prioridade. Amém, queridos? Então a gente tem que entender isso aí. Deus não instituiu ofertas pelo fato de precisar delas, mas para provar o nosso coração, numa das áreas em que demonstramos um grande apego. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O que é a raiz de todos os males, queridos? O que é? Não é o dinheiro. Não é errado ter dinheiro. Não é pecado querer ter dinheiro. Não é pecado você querer que Deus abençoe ou prospere a sua vida financeira. O erro, queridos, é o amor ao dinheiro. Porque você pode ter muito dinheiro e não ser apegado a ele. Tem gente que às vezes tem dinheiro e não ama o dinheiro. E tem gente que pode ser miserável financeiramente falando, não tem dinheiro nenhum, mas ama o dinheiro, é apegado ao dinheiro. Então o amor ao dinheiro, queridos. Amém? E a gente olha, queridos, Salmo 62:10, projeta para mim. A gente vê no Novo Testamento, tem 2.300 versículos que falam sobre dinheiro
bens e posses. Fala mais desse assunto do que outros que a gente julga importantes para a vida cristã, queridos. Por que será que Deus fala tanto sobre isso? Bens, posses, riquezas, dinheiro. Será que é porque Ele quer que a gente vive apegado a isso aqui? Será que é porque Ele quer que todo mundo venha ser rico? Por que será que Deus fala tanto sobre isso, queridos? Porque o homem às vezes tem uma dificuldade nessa área. O amor ao dinheiro, o apego aos bens, às posses. Em Salmo 62:10, olha o que diz aí. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham, não coloquem nelas o coração. Não é errado aumentar, não é errado prosperar. Mas o que Deus fala, se aumentar, não coloque o seu coração nisso. Não coloque a sua confiança nisso. Amém, queridos? Ao instituir as ofertas, o que Deus estava querendo, esperando, era ser honrado por meio delas. Deus jamais buscou a oferta em si, queridos, mas o que Deus quer é o coração do ofertante. Eu quero um último texto aqui, Malaquias capítulo 1, do verso 6 ao verso 10. Deus não quer as nossas ofertas, o que Deus quer é o nosso coração, queridos. Malaquias capítulo 1, verso 6 ao verso 10. O filho honra o seu pai. Ó, preste atenção que o texto está falando sobre honra, novamente. Eu quero que você preste atenção muito nessa palavra, honra. Deus está falando sobre honra. O filho honra o seu pai e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Verso 7, trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam, de que maneira temos desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Verso 8, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, vocês também não veem mal algum. Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele vai se agradar de vocês? Será que atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Olha o que Deus está falando, queridos. Naquele tempo, eles ofereciam animais como ofertas. E os animais, o texto diz que tinham que ser animais sem defeitos. E aqui eles estavam oferecendo animais cegos, aleijados. Qualquer tipo de oferta eles estavam levando na casa de Deus. E achando que Deus tinha que aceitar e se agradar daquilo. E Deus pega e fala para eles, ó, tenta oferecer isso aí para o governador, nem o governador vai aceitar. E você acha que eu, sendo o Senhor, tenho que aceitar esse tipo de oferta? Animal aleijado, cego, né? Qualquer tipo de animal vocês estão oferecendo, e ainda vocês falar que canseira, ai, e Deus não está, nossa, será que Deus não está vendo? Aceitando com esse tipo de oferta? Olha o verso 9. Verso 9. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Mais uma vez, queridos, por quê? Eram ofertas que não expressavam honra. Eram ofertas que diziam para Deus, o Senhor não é prioridade na minha vida. E estavam levando qualquer tipo de oferta e querendo que Deus se agradasse, né? E querendo que Deus abençoasse as suas vidas e que Deus se agradasse das suas ofertas. Por intermédio do profeta Malaquias, queridos, o Senhor nos ensina que ele preferia, como diz o texto, a porta do templo fechada a receber uma oferta que não desse honra a ele. Nos dois níveis de relacionamento que a gente tem com Deus, queridos, como filho e como servo, que diz o texto, Deus espera que a gente expresse honra. Quando a gente se relaciona como filho e como servo, nesses dois tipos de relacionamento, Deus espera que a gente honre a Ele. Com tudo que temos, com tudo que somos, com o nosso melhor, Ele espera isso. Com a lei das primícias, queridos, não é diferente. Deus não precisa dos primeiros frutos das nossas primícias. Nós é que precisamos dele em primeiro lugar. E este é um exercício, dar primícias, queridos, é um excelente exercício para a gente manter o nosso coração consciente disso. Deus não precisa. Nós é que precisamos, em primeiro lugar, de Deus nas nossas vidas. Primícias é muito mais que uma oferta. É uma lei espiritual
que serve para todos os tempos e épocas. Praticar corretamente essa lei honra o nosso Deus e, consequentemente, queridos, gera bênção nas nossas vidas e nos faz canais de bênçãos na vida de outras pessoas. Em contrapartida, eu quero dizer para você, queridos, negligenciar essa lei também vai gerar consequências desastrosas nas nossas vidas. Quando a gente negligencia essa lei de primícias, a gente não dá primazia a Deus, a gente não dá prioridade a Deus, também vai gerar consequências ruins nas nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero que você guarde isso. Eu não vou me estender mais, porque eu preparei aqui, mais do que essa palavra, eu pedi para que duas pessoas trouxessem um testemunho. Eu já falei, eu ia dar o meu testemunho, mas já falei algumas vezes aqui. Desde quando eu tenho praticado, aprendi sobre isso, tenho praticado na minha vida, como Deus mudou a minha sorte, mudou a minha história, queridos. Então hoje eu pedi para duas pessoas darem um breve testemunho para a gente encerrar aqui sobre primícias. Depois, se dá tempo, eu falo algo aqui. Mas eu quero chamar aqui primeiro a irmã Dora. Vem aqui, irmã Dora. Pedir para a irmã Dora, ela vai dar um testemunho. Eu quero que ela testemunhe algo sobre primícias aqui, algo que Deus fez na sua vida. Tá vendo? Só Deus estar aqui nesse momento falando das primícias, como o pastor falou tudo, eu não tem nem nada mais para falar, né? Da gente testemunhar o primeiro lugar do Senhor na nossa vida. Muitas vezes, você quer saber uma pessoa que honra o Senhor? É na hora do dízimo e nas ofertas. Porque às vezes eles nem pensam que o senhor, que o vizinho, que o irmão está vendo. Mas você quer ver um irmão verdadeiro, é aquele que, quando recebe seu pagamento, em primeiro lugar, é tirar seu dízimo e as tuas ofertas. É como o pastor falou, não é a quantidade, é aquele desejo de saber que o Senhor está vendo o carinho, a honra dela com o Senhor. Eu sou uma dessas. Sinto orgulho até de falar assim, eu posso falar sem temor que eu sou uma dessas pessoas. Em primeiro lugar, quando eu recebo que vai ser feito na minha casa, chega, em primeiro lugar eu tiro até mais, eu falo, vai que aparece mais, então eu tiro sempre mais do meu dízimo. Eu nunca tiro o dízimo certinho, eu sempre tiro um pouquinho a mais. E ninguém da minha família sabe, vai saber agora, hein? Tem pessoas que não têm a fé que eu tenho na minha casa. Então, eu nunca comentei isso com ninguém, até me perguntaram, hoje vão saber que eu sou uma dizimista fiel e um ofertante fiel a Deus. E tenho visto o Senhor me honrar. Muitas vezes, já passou época na minha vida, que eu não tinha dinheiro para comprar o leite da Maria Clara. Mas o meu dízimo foi tirado e o Senhor me honrou. Teve vezes que eu falava, como que eu vou pagar água se eu tirar o dízimo? Eu falei, meu Senhor vai me honrar. E Ele me honrou. Teve um dia na célula que não foi um propósito, foi um carinho, eu digo assim, uma honra com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu todas as vezes nas minhas ofertas eu trago tanto, mas eu quero dobrar. E o Senhor vai me honrar, que sempre eu vou ter. E nunca me faltou. E nunca me faltou. Eu chego, tiro o meu dízimo e tiro aquela quantia para os dias da célula, quando não é na célula, é no domingo. E eu trago a minha oferta. E nunca me faltou. Então, eu creio, irmão, quando o inimigo tocar no seu coração, você vai dar o dízimo? Como é que você vai pagar a luz? Como é que você vai pagar aquela prestação? Creia, o Senhor vai te honrar. Que em primeiro lugar está o Senhor na nossa vida. Em primeiro lugar, as premissas, como o pastor falou, não tem nem o que falar, que tudo que o pastor falou é verdadeiro, é puro. Se vocês seguirem, vocês vão ser honrados. Isso quer dizer que
você falar assim, mas eu vou tirar essa moedinha aqui. Não. O importante é o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. É como ele falou também, não é o dinheiro, é nós tirarmos um momento. Vou dizer para vocês, não sou tão perfeita assim. Às vezes eu me levanto correndo e vou pôr água do café no fogo, mas o certo é você levantar e falar, Senhor, muito obrigado. Isso é uma primícia, é o primeiro lugar. Senhor, muito obrigado por eu estar acordando, é uma primícia. Amém? O pastor me proibiu, disse que eu não posso falar muito, não. Mas que ele já falou tudo. E vocês façam esse propósito, porque o Senhor, na palavra a Bíblia fala que prove se ele não abrir as janelas dos céus. E eu creio nessa palavra. Foi a primeira vez que eu ouvi falar assim, da palavra do Senhor, que eu coloquei no meu coração, que até o último dia da minha vida eu vou honrar o Senhor com as minhas primícias. E esse é o desejo do meu coração para todos vocês, irmão. Confie que Ele faz o resto, tá bom? Deus abençoe vocês. E eu creio que o Senhor é nessa igreja. Eu creio nisso, que todos aqui são abençoados por Deus e vai ser mais ainda. Amém. Com essa pregação de hoje, vocês vão aprender. E tira o dia de vocês, tira o momento de vocês. Vai ter dia assim que a gente dá uma falhada, mas o Senhor toca no nosso coração. O Espírito Santo falou, está me deixando? Não, Pai, agora eu estou chegando junto. Amém? Deus abençoe. Amém. O pastor me proibiu. Bem, queria chamar a mulher mais bonita da igreja. Vem cá. Nossa. A mulher mais bonita da igreja, pode vir aqui. A mulher mais bonita da igreja, pode vir aqui. Ah! Paz do Senhor, irmãos. Eu anotei aqui, até para mim não me perder, no passado 5 minutos, dona Dora, porque senão ele franze a testa. O Senhor é bom e a palavra dele é pura e eficaz. A dona Dora falou que tudo é puro. Quando nós recebemos uma palavra de revelação pura e genuína, não tem como nós ficarmos parados. Como o pastor falou, nós aprendemos com a liderança da Paz Church sobre o princípio da oferta de primícias. E seguir esse princípio tem sido transformador para as nossas vidas. Aproximadamente há uns 6 anos, o pastor Alexandre fez um estudo sobre um livro do pastor Luciano Subirá, honrando ao Senhor com os nossos bens. E, a partir de então, nós passamos a fazer a oferta de primícias todos os meses, não só essa época do ano, como faz a Paz Church, todas as Paz Church. Então, mensalmente, além do dízimo, a gente tira a oferta para os cultos de domingo, para as células, e a oferta de primícias. A gente oferta um valor determinado referente às primícias. E, desde então, a nossa vida mudou completamente. O pastor ele tinha 2 camisas para pregar. Ele tinha uma que nós compramos e uma que o Tiago deu para ele. Então, um domingo ele colocava uma, no outro a outra, no outro domingo ele repetia aquela primeira. E quando eu falava para ele assim, nós precisamos comprar camisa para você, para pregar. Ele falava assim, imagina, o guarda-roupa está cheio de camisa. O guarda-roupa estava cheio de 2 camisas. Hoje ele tem 4. 4 não, 3, porque uma manchou. E hoje ele fala que vive como um rei. Mas falando sério, não que a história da camisa seja mentira. Fica até a dica, né? A camisa pastoral, semana que vem é Natal. Fica a dica aí para quem quiser presentear o pastor.
É, G. Me perdi aqui. Desde quando a gente aprendeu sobre oferta de primícias, a nossa primeira oferta foi uma moto. No dia do culto específico, que é esse culto da virada, a gente pegou a chave da nossa moto, a gente tinha uma bis, colocamos dentro de um envelope parece que esse ano vai ser esse, e trouxemos aqui no altar. A gente não era o pastor ainda dessa igreja, né? Não estava à frente, era o pastor Aguinaldo. E aí uma irmã da igreja comprou essa moto. Na época, acho que era entre 3 e 4 mil que valia essa moto. E comprou a moto e já deu direto o dinheiro para o caixa da igreja. E depois que o pastor teve essa revelação de ofertar todos os meses a oferta de primícias, isso depois da moto, primeiro foi a moto, depois a gente começou a ofertar todos os meses, deu uns 6 meses. A gente sendo fiel, ofertando com alegria, a minha mãe ganhou um carro 0. O carro valia R$82 mil. Lembra que a moto era entre 3 e 4. Davi, mostra as fotos, por favor. Esse é o carro que estava exposto no shopping. Eu lembro que... Espera aí. Volta lá. É o carro que eu sonho, é um SUV. Pode ser HRV, pode ser um Corolla Cross. Mas eu teve um dia que eu fui com o Davi no shopping, a porta que a gente entrou dava de frente com esse carro. A hora que eu vi esse carro, eu falei, Davi, esse carro vai ser nosso. Você acredita? Ele, aham. Passa a próxima foto. Aqui fala que o sorteio, a campanha foi auditada pela Caixa Econômica Federal, papapá, o nome da minha mãe ali embaixo, ó. Maria Antônia Vargas de Carvalho. Passa outra foto. A minha mãe recebendo a chave. A próxima foto. A minha mãe dentro do carro. A partir desse dia, nossa história mudou, a história da minha casa. Na época, ela quis me dar esse carro, até por conta das coisas que a gente tinha passado nos últimos anos, eu ter cuidado do meu pai até a morte. Meu pai morreu dentro da minha casa, eles eram divorciados. Só que eu não aceitei. Eu quis que ela desfrutasse desse carro, dessa bênção. Aí eu postei esse carro no LX, e uma pessoa de Bauru apareceu e comprou esse carro à vista. Valia 82 mil, como eu já tinha tirado do shopping, chegado até a minha casa, estava com 14 quilômetros rodado, a pessoa ofereceu 80 mil à vista. Eu nem imaginava que alguém teria um dinheiro desse. Do meu convívio, não conhecia ninguém que tivesse esse dinheiro para dar ali, 80 mil à vista. Hoje, eu conheço 2 pessoas que têm esse dinheiro, mas, na época, não. Falei, meu Deus, não é possível. Como que pode? Mas entendo, irmãos. A gente vendeu esse carro, nós reformamos a casa da minha mãe, e ainda sobrou dinheiro para ela trocar o meu carro. Eu tinha um Corsa, e a gente passou a ter um Corolla, um carro de rico. E isso tudo não é uma troca. As primícias não são moeda de troca com o Senhor, nem o dízimo, nem as ofertas alçadas. Nós não damos para receber. Mas o Senhor é muito bom. E quando o nosso coração está voltado para Ele, quando o nosso coração está voltado a ser generoso e abençoar pessoas, um coração voluntário, as bênçãos do Senhor retornam para nós. Não porque nós merecemos ou porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. E por isso eu quero encorajar vocês a praticarem esse princípio da lei das primícias. Ele faz o sobrenatural. Isso aí foi só o começo. Muitos de vocês sabem aqui o testemunho da compra da nossa casa própria. O que Deus fez foi incrível. Agora, dia 12 de novembro, fez 1 ano que nós compramos uma casa, saímos do aluguel. Depois de 17 anos pagando aluguel como casados, né? Solteiro foi quase que a vida toda. O que Deus fez foi incrível, foi sobrenatural, pois apesar de desejar, o desejar vem de Deus e o realizar também. Mas apesar da gente desejar uma casa própria, nós não tínhamos perspectiva nenhuma de comprar uma casa.
Mas nós compramos, porque o Senhor fez. Eu já morei em casas, quando solteira, que não tinha água encanada, não tinha energia. O banheiro era um buraco no fundo do quintal. Aquelas casinhas, sabe? Lá tinha cobra, tinha rato, tinha sapo. A casa que eu moro hoje tem 3 banheiros. Eu morei já em barracão. Barracão não tinha parede, não tinha divisória. A gente dividia os cômodos com guarda-roupa, dividia da cozinha para lá, o armário. Isso eram as paredes da minha casa. A casa que eu moro hoje tem 4 salas e 3 cozinhas. Eu falo hoje que eu moro num castelo. A minha casa, para mim, é um palácio. O local que eu moro... Esses dias eu estava indo embora do culto, eu nem me lembrava disso. Quando eu era criança, eu não morava em Marília, mas a minha família, boa parte é daqui, da parte da minha mãe. Elas são em 12 irmãos. E eu vinha passar férias aqui na casa da minha tia, ela morava aqui no Esplanada, e meu tio era militar. Então, eu vinha passar as férias e minha prima, a gente passava o dia no quartel. Naquela época funcionava a piscina, lá o clube. A gente passava o dia lá. Então, eu sempre gostei desse bairro aqui. Eu sempre, foi assim, traz recordações boas para mim. E aí a gente estava indo para casa, né, depois do culto, ali passa na lateral do quartel, dá a volta, e chega na minha casa, eu comecei a chorar. Como que Deus é um Deus de detalhes, olha onde Ele me colocou. Poderia ser no Palmital, poderia ser no Esmeralda, no Paraty. Não, eu queria aqui. Nem eu sabia disso, mas eu queria aqui, nesse bairro. E tantas outras coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Tantas outras coisas que estamos vivendo após aplicar esse princípio na nossa casa. Então, irmãos, vale a pena. Vale a pena aplicar esse princípio. Porque o Senhor traz provisão em todas as áreas da nossa vida. Amém? Deus abençoe. Mas eu quero só complementar. Realmente, eu nem lembrava o ano, foi 2006 que você falou? 2016? 2016, quando eu li esse livro do pastor Luciano Subirá, e aquilo queimou meu coração, e eu quis passar para a igreja. Mas antes de passar para a igreja, eu falei, não, eu quero praticar. Aí durante um tempo, eu comecei a praticar na minha vida, montei um seminário, ministrei, eu quero retomar, eu e o pastor Paulo ministramos esse seminário aqui na igreja, né? E comecei a praticar com o propósito. Eu faço questão de enfatizar isso aqui, queridos, atenção. Eu faço questão de enfatizar propósito, honrar a Deus. E eu tenho isso até hoje no meu coração. Com tudo que sou, com tudo que eu tenho, eu quero honrar e eu quero agradar o coração do meu Deus. Consequência, Deus tem nos abençoado e tem feito transbordar. Tem feito coisas que a gente nem imagina. A Rê falou aqui, né, queridos? Ganhamos o carro, a casa, mas tantas outras coisas, a escola que o meu filho estuda hoje, que nós ganhamos a maior parte da bolsa, tantas coisas, queridos, que Deus tem feito, falando na área financeira, mas não é só na área financeira, mas tantas coisas eu tenho visto Deus fazer transbordar. Amém? Hoje nós estamos acabando também, hoje não, esses dias prestes a acabar a reforma que nós estamos fazendo em casa. Vocês vão ter oportunidade de ir lá, quem não foi ainda, para conhecer casa abençoada que Deus tem nos dado. Porque eu vejo isso, queridos, isso eu quero, isso é Deus, eu vejo nitidamente, Deus honrando aqueles que colocam a Ele em primeiro lugar. Amém? Quando eu vim para tempo integral, queridos, trabalhar na obra do Senhor, desafiado pelo pastor Aguinaldo, eu lembro até hoje. Eu trabalhava numa empresa, numa farmácia de manipulação, e o pastor Aguinaldo me fez um desafio para vir trabalhar em tempo integral. E eu dava pulo de alegria, que era o meu sonho. Só que quando eu vim, eu lembro que eu vim para ganhar R$600, queridos. R$600. Porque eu amava e amo a obra do Senhor. Eu não vim, e até hoje, eu não estou aqui por dinheiro, eu trabalho, a gente necessita do dinheiro para as nossas despesas, mas eu não trabalho na obra do Senhor pensando, visando dinheiro.
mas porque eu amo o que eu faço, queridos. Sou apaixonado pelo que eu faço. E eu vejo uma coisa, quando a gente faz isso, Deus nos honra em todas as áreas. E aí Deus tem realizado sonhos e projetos do nosso coração que a gente nem imaginava. E aliás, Ele tem feito melhor ainda. Pode deixar ele vir. Vai dar testemunho também, vem, Levi. Deus tem feito melhor do que a gente imagina. Amém? Eu quero encorajar você, queridos, a praticar essa lei, a praticar esse princípio de primícias na sua vida. Amém? A gente já passou muito do horário, não dá para a gente, já passamos bastante do horário do culto. Eu quero fazer algo que nós fazemos todos os anos. Queridos, eu vou entregar um envelope para você, e esse envelope, ele vai ser o nosso envelope depois de ofertas. Mas a princípio, vai ser para esse momento de primícias que nós vamos fazer. Eu vou entregar esse envelope para você, eu vou pedir para você levar para casa, e você vai orar ao Senhor, tá bom? Nós temos o hábito de todo o culto da virada, a gente traz uma oferta de primícias, a nossa melhor oferta, a nossa oferta de primícias, ou no culto da virada, ou aqueles que às vezes não vão participar no primeiro culto do ano, durante o mês de janeiro, a gente fica aberto para trazer a nossa oferta de primícias. Amém, queridos? E eu quero desafiar você sim, a pôr em prática esse princípio na sua vida. Tendo o entendimento correto. Mas eu quero te encorajar, queridos, a praticar isso. Amém? Eu desejo de verdade, em todas as áreas, eu desejo ver Deus nos abençoando. Eu desejo ver Deus abençoando essa casa. E uma das áreas, queridos, é a área financeira. Amém? Vocês sabem aqui, o pastor não é ficar pregando, aqui aquela teologia da prosperidade. Mas eu quero que você entenda uma coisa, Deus quer nos abençoar em todas as áreas. E eu acredito que na área financeira também. Saibam que tem muitas famílias, e até cristãos, destruídas por causa do financeiro. Principalmente financeiro, muitas famílias que não estão firmadas no Senhor Jesus, às vezes acabam tendo a sua vida destruída nessa área. Muitos casamentos que estão conturbados por causa da vida financeira. Às vezes é porque realmente não entende esse princípio, não dá primazia, não entende isso na sua vida. E eu quero desafiar você a entender isso. Né? A dar ouvidos a essa palavra e praticar isso na sua vida. E Deus vai te abençoar de tantas formas, queridos. Amém? Em nome de Jesus. Pai de amor, eu quero deixar aqui diante dos meus irmãos, da tua igreja, de todos aqueles que estão ouvindo, deixa essa palavra, Pai. E eu sei que não é do muito falar, e não é num convencer de tanto falar. Eu peço que o teu Espírito Santo continue a ministrar no coração dos meus irmãos, para que entendam esse princípio, coloquem em prática na sua vida, e as bênçãos do Senhor sejam sobre nós, seja sobre esta igreja, de maneira que venha transbordar, Pai, e nós possamos abençoar outras vidas, com as bênçãos que vêm sobre nós, sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, a tua igreja. Nos ajuda a entender e a viver esse princípio verdadeiramente, Pai. E nós possamos ser uma igreja assim que é tremendamente abençoada pelo Senhor de todas as formas. Próspera, abundante, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar todos os teus filhos que têm vivido, que têm praticado já esse princípio. Que têm colocado o Senhor como primeiro. Seja no seu tempo, seja nos seus bens, nas suas posses, Pai, seja de que forma for, tem demonstrado com palavras, com atitudes, que o Senhor é o primeiro. Pai, conforme diz a tua palavra, honra eles, abençoa, prospera, e que as pessoas possam ver, Pai, em suas vidas, as tuas bênçãos, a prosperidade do Senhor, e possam, Senhor, desejar servir o mesmo Deus que nós servimos. Ser abençoadas como nós temos sido abençoados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que têm sido, Pai, ofertantes, dizimistas, têm entregado as suas primícias. Abençoa, Pai, prospera, em nome de Jesus. Assim eu oro agradecido ao Senhor. Amém e amém. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, querido? Glória a Deus, glória a Deus. Estenda suas mãos assim, deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus.
Amém e amém.